Olá, meus amigos. É um grande prazer ter a oportunidade, mesmo que virtual, de reencontrar essa casa, a Comunhão Espírita de Brasília. Essa casa de amor e de caridade, que é nosso porto seguro, onde encontramos amor, acolhimento e onde vemos as nossas provas necessárias perderem o peso e passarmos a ser, normalmente, bons estudantes da escola chamada Terra. Hoje nós vamos tentar refletir sobre um texto que está num livro muito especial chamado Antologia Mediúnica do Natal, onde o médium excelente Chico Xavier nos traz textos de vários espíritos que ele psicografou. Nesse momento, esses momentos se aproximando, esses momentos em que nós convencionamos como data de nascimento de Jesus, nós vamos falar sobre um texto chamado O Natal do Apóstolo, justamente mandado por esse espírito a quem se deu o nome de Irmão X. O Natal do Apóstolo. Mas que apóstolo será esse? No Evangelho de João, no primeiro capítulo, a gente vai ver que André, irmão de Pedro, o leva até Jesus e lhe diz: meu irmão, encontrei o nosso mestre. Pedro, que à época se chamava Simão e era um rude pescador, vai com o irmão encontrar Jesus. No momento que está à frente dele, sente seu coração bater, sente seu espírito todo iluminado. Jesus lhe lança um sorriso e diz: tu és Simão, filho de Jonas, e de agora em diante te chamarás Cefas. Cefas quer dizer pedra, ou Pedro, quer dizer fortaleza. Nos traz a ideia da fortaleza de uma pedra. E a partir desse momento, Simão passa a se chamar Pedro, um destacado apóstolo de Jesus. Tiago, João e Pedro eram os maiores médiuns daquele grupo. Quando Jesus tinha algo importante, especialmente importante, a ser realizado, era a esses três a quem ele recorria. O querido Paulo chamava os três de a coluna da comunidade. Ele era um homem rude, mas de uma emoção, de um amor extremamente sincero. É ele que, impetuoso, ao estar ali ao lado de Jesus na hora de sua prisão, desembainha a espada e corta a orelha de Malco. É este Pedro a rocha, esse exemplo para todos nós, é dele que vamos falar. Quando chega o momento que aqui vamos refletir, o momento da sua execução, pelo terrível processo da crucificação, Pedro faz apenas um pedido: que seja então crucificado de cabeça para baixo, por não se achar com valor necessário a ser morto da mesma forma que Jesus. Esse era Pedro, esse foi Pedro, esse é Pedro,
esse apóstolo exemplo para cada um de nós. Uma das colunas da comunidade, como nos disse Paulo. Nessa mensagem, o Espírito nos lembra daqueles últimos momentos em que Pedro, depois de passar uma vida que todos nós já sabemos ou já temos uma ideia, uma vida de muito sacrifício, mas uma vida também que foi solene declaração de fé em Jesus. Ele é retirado do cárcere para ser imolado, para o seu último sacrifício. Ele sentia o coração varado de angústia, embora mostrasse seu passo firme. Em todo o tempo, Pedro testemunhou. Apesar daquele momento em que todos nós lembramos, em que ele nega Jesus por 3 vezes, ele tem uma multidão de outros momentos em que ele mostra a sua fé. O velho apóstolo, nesse momento em que é retirado do cárcere e é levado num caminho extenso até o alto do morro, onde seria sacrificado, ele é cercado por uma multidão de pessoas, mulheres, homens, crianças, idosos, que o amavam e que não aceitavam de jeito nenhum aquela injustiça, aquela brutalidade terrível. Ele se mostrava calmo, tranquilo, caminhava frente a todas aquelas pessoas que vinham se juntando, mas ele tinha apenas uma preocupação: a preocupação com a inconsciência daqueles filhos de Jesus, daqueles filhos de Deus, irmãos de Jesus. Imaginemos nós, depois de tanto sofrer, de tanto sacrifício, de tanto bem fazer, Pedro, naquele momento, sabendo que ia passar por aquela morte terrível, como uma grande alma, não se preocupava consigo mesmo, se preocupava com a inconsciência de seus irmãos. Apenas as grandes almas são capazes disso. Nós vamos lembrar agora que quando a Casa do Caminho ficava muito cheia, e apesar deles terem construídos alguns galpões para receber todos aqueles que precisavam de ajuda, alguns doentes ficavam em volta dos galpões à beira da rua. E inúmeras pessoas testemunhavam que apenas Pedro passando por aquelas pessoas e sua sombra cobrindo aqueles doentes, os curava integralmente. É esse homem que, nesse momento de sacrifício terrível, extremo, caminha tranquilamente, apenas pensando naqueles seus irmãos ainda tão inconscientes. Mulheres, crianças tentavam se aproximar, tentavam beijar as suas mãos, tentavam ajudá-lo de alguma forma. Até alguns daqueles soldados que cercavam a Pedro para levá-lo durante aquele trajeto, até alguns desses soldados faziam isso com extremo carinho, com extremo cuidado, demonstrando um respeito enorme àquele senhor, recordando inclusive vários parentes deles que haviam
sido curados por Pedro. A atmosfera era essa. Aqueles homens lembravam de toda uma vida de sacrifício, de toda uma vida de bondade enorme, das curas realizadas por Pedro e se aproximavam, cheios de carinho, cheios de veneração. Apenas um pretoriano, apenas um soldado daquele grupo de nome Sertório agia totalmente diferente. Se mostrava imensamente desrespeitoso, imensamente agressivo, tentando quebrar aquela atmosfera de veneração, aquela atmosfera de amor e de gratidão, gritava de vez em quando: "Para frente, velho imundo! Para frente, judeu sujo!" E xingava Pedro inúmeras vezes, fazia alguns gestos, ameaçando as pessoas que tentavam se aproximar desse que era só amor. Um pouco mais adiante, Sertório continua: "Não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, seu fim chegou." Pedro, entretanto, mantinha a sua serenidade. Contemplava o sol escaldante e ia orando, orando em silêncio, muito mais por aquelas pessoas do que por ele mesmo. Sentia-se, depois de uma vida toda de sacrifícios, imensamente também cansado, e começou a pensar que a boa nova exigia que outras pessoas viessem cuidar de espalhá-la, que a boa nova certamente precisava de pessoas mais novas, mais robustas, e rogava ao nosso Mestre, ao Cristo Jesus, que mandasse novos trabalhadores para a terra para que continuassem o seu trabalho. Escalando a colina, regressava agora pela imaginação à Galileia distante. Buscava Jesus em pensamento. Quanta saudade sentia de nosso Mestre maior. Ardia-lhe agora no coração uma vontade imensa de reencontrar Jesus. Por estranhos mecanismos da memória, ele foi se enlevando, ele respirou de novo o clima gostoso, agradável de Betsaida. Chegou a sentir o perfume das rosas desse lugar, que eram conhecidas pela sua beleza, pelo seu cheiro que inundava, que trazia uma paz enorme, apesar do calor escaldante daquela hora do dia. Rememorava quando pescava. E rememorava quando sua pequena barquinha ia pelas ondas do mar e recebia no seu rosto, nos seus braços, a brisa marítima que lhe tirava o calor, que lhe dava extremo conforto. Relembrando enlevado as pregações do Mestre Jesus, ele parecia agora transportado de volta à sua família. A sua família, que era composta de todos os sofredores, se sentia agora abraçado por homens, mulheres, crianças, anciãos, que tanto deviam a ele e a quem ele tanto amava. Ele entregara o seu coração há muitos anos a esses sofredores. Atingido, finalmente,
o lugar do terrível suplício, ele confiou-se automaticamente àqueles soldados que o iriam sacrificar. Calmamente. Os soldados o desnudaram e ele, numa paz, hipnotizado agora pela ideia de reencontrar Jesus, quase nada percebeu dos martelos rudes que prendiam suas mãos e seus pés à terrível cruz. Escutava de vez em quando os protestos velados daquela assembleia, daqueles espectadores do lamentável espetáculo que choravam, que rezavam e que se desesperavam. Mas Pedro não via o tempo passar. Mal sentia o que lhe acontecia. De vez em quando lhe chamava a atenção grupos em oração, salientando de mãos dadas todo o amor que por ele tinham. Sertório, no entanto, não o perdia de vista. Sertório tinha uma raiva imensa de Pedro e, querendo diminuir aquela atmosfera de veneração, sentindo que o sol baixava, que ia escurecer, resolve procurar no chão uma pedra enorme e joga na cabeça de Pedro. Grita nesse momento: morre, bruxo! O apóstolo observa serenamente que o sangue começa a jorrar de sua cabeça. Jorra enormemente, um jorro grosso, um jorro forte, jorra de sua cabeça uma quantidade enorme de sangue. E entrega-se imediatamente a um invencível torpor, como se fosse tomado por um brando sono. Ele se entrega. Essa situação durou pouco tempo. Logo depois, Pedro se identifica fora do corpo. Nesse momento, quando se identifica fora do corpo, se sente livre, se sente eufórico, se sente cada vez mais afastado daquela algazarra, daqueles gritos, daquele choro, e nesse momento ele contempla o firmamento. Como estava bonito o céu naquele momento. Que alegria ele sente, que conforto toma conta de sua alma. Espantado, observa que deste firmamento que se apresentava tão lindo, descia nesse momento de bem alto a figura de um homem. Decorridos alguns instantes de assombro, ele vê parar à sua frente Jesus a lhe endereçar iluminado sorriso. Mestre, clama Pedro, e quer e tenta se abaixar imediatamente, se ajoelhar para beijar os pés de Jesus. Jesus se curva, o impede desse gesto, lhe dá um abraço que lhe cura tudo o que poderia ter ficado de impressão ruim. Imediatamente ele se enlaça naquele abraço indescritível e parte, aconchegado a Jesus, ao coração de Jesus, como se fosse uma frágil criança. Que coisa linda, não é? Que coisa linda o desencarne dessas grandes almas.
Por várias semanas, então, Pedro fica se restaurando numa instância de muita luz para a qual Jesus o havia levado. Quando mais integrado a esse lugar, quando mais acalmado, mais planificado no plano superior, em certo momento, o celeste companheiro, o Mestre Jesus, lhe aparece para anunciar que se separariam mais uma vez, que o discípulo aproveitasse para descansar, porque ele, Jesus, precisava se ausentar. Pedro é tomado de uma tristeza tão grande, Pedro é tomado de uma sensação de solidão tão grande, fica tão triste e pergunta: Senhor, onde vais? Por que estás indo a algum lugar quando estou aqui me recuperando na sua presença, quando isso me faz tanto bem? Jesus, indicando um ponto minúsculo e escuro no universo, lhe responde sorrindo: Pedro, enquanto houver um gemido de dor na terra, eu não vou repousar. Pedro suspira e entende mais uma vez a grandeza de Jesus, que a ninguém desampara. Entende mais uma vez a grandeza daquele Espírito e pede: então, Senhor, leva-me contigo. Jesus lhe sorri calmamente, lhe sorri afirmando que sim, que mais uma vez voltariam à terra para o trabalho que tinham de amar e de espalhar a boa nova. Mais uma vez, então, os dois descem à terra para trazer, como sempre trouxeram, muita luz, muita consolação e muita cura para todos nós. Eles se aproximam da terra e são atraídos por uma centena de vozes que no Natal, embora tão apartados de qualquer comemoração mundana, cantavam músicas de louvor a Deus. Eles são atraídos. Aquela música, aquele amor que vinha através do canto, os atrai para um pequeno cemitério nas cercanias de Roma, na Via Ápia. Era madrugada. Naquela época, os discípulos do Cristo eram muito combatidos, eram mortos, passavam por inúmeros sacrifícios, e o único lugar onde podiam se encontrar para falar, para comemorar inclusive o nascimento de Jesus, eram os cemitérios. E eles chegam até lá e Pedro se banha de uma luz, de um amor. Pedro se sente abraçado por todos aqueles que naquele momento cantavam. A multidão cantava glorificando o Senhor. Embora o Natal estivesse já na lembrança das pessoas, rememorava-se ali aquelas melodias que tanto Pedro amava, que faziam tanto bem a ele. Simão, nessa hora, cheio de emoção, colocado ali no meio daquelas pessoas que não ouviam, mas sentiam a grandeza, a beleza dele, de Jesus,
Simão, colocado naquele momento, no meio daquela pequena multidão, começa a chorar de alegria e agradecer mais uma vez a Deus e a Jesus. Desejava ser bom. Recomeça ele a pensar na necessidade de se tornar cada vez mais bom. Queria ser amigo de todos, de toda a humanidade. Queria auxiliar a construção do reino de Deus que apenas começava. Queria ofertar algo de si mesmo sem saber exatamente o que. Queria sempre louvar o Evangelho. Nesse momento em que ele está nesse êxtase, em que ele está sentindo toda a sua alma feliz, recompensada e ao mesmo tempo com tanta vontade de espalhar o Evangelho, Jesus, o nosso Mestre, chega de mansinho e fala ao seu ouvido: Pedro, alguém aqui está chamando por você. Pedro sai um pouco daquele momento tão emotivo, respira fundo e tenta se concentrar naquela pequena comunidade onde um homem chamava por ele. Pedro faz um esforço, olha para uns, olha para outros, até que localiza um homem que chorava imensamente sofrido, carregando em seu colo um pequeno menino que agonizava em seus braços. Pedro é tocado por aquela cena e reconhece que aquele homem suado, desesperado, aflito, era Sertório, a rogar-lhe mentalmente que se compadecesse daquele menino, seu filhinho, que a febre dominava, que a febre ameaçava. Como parecendo, dando a entender que registrava nesse momento a presença de Pedro, Sertório começa mentalmente a expor todo o remorso que teve durante todo aquele tempo e mentalmente lhe pede perdão, lhe pede que salve aquele menino. O antigo pescador não teve nem um segundo de hesitação. Depois de beijar a testa de Sertório suada, afagou aquele menino, abriu, estendeu suas mãos luminosas sobre a cabeça e sobre todo aquele corpinho e magneticamente, tocado por forças maiores do que ele imaginava, forças intangíveis, o menino acorda curado e se abraça ao pai como uma ave que tivesse caído de um ninho e de repente voltasse a ele. O menino, ainda assustado, é abraçado com um amor imenso por Sertório, que no íntimo sabia do que havia acontecido. Sabia da bênção, não só da cura de seu filho, mas do perdão que havia recebido. Ele então começa a cantar em lágrimas de amor e de alegria e passa a ser acompanhado por aquelas pessoas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que grande espetáculo de amor,
Que grande espetáculo de perdão e de misericórdia acontecia ali naquele momento. Para o legionário cruel, para Sertório, a partir daquele momento, começaria uma nova vida. Voltaria atrás em seus passos que tanto horror trouxeram para fazer agora um novo itinerário. Para Pedro, o trabalho continuava. Para Pedro, o trabalho de amor, o trabalho de espalhar a boa nova continuava, como sempre continuou. Pedro jamais desistiu, fosse o sacrifício que fosse, e nós sabemos de quanto sacrifício foi pedido a ele, Pedro sempre testemunhou a sua grande fé. Este é o Natal das grandes almas. Este é o Natal que precisamos lembrar nesses momentos. O Natal em que passamos servindo. O Natal de quem já trilhou um caminho que está aberto a todos nós para que seja trilhado. O Natal daqueles que entendem que não são perfeitos e que precisam trabalhar a própria perfeição. O Natal daqueles que se sabem duros e que precisam se tornar mansos e pacíficos. O Natal que possibilita olharmos menos para nossas dores. O Natal que se faz convite para que estudemos, para que entendamos, para que cheguemos bem mais perto das mensagens de Jesus, nosso mestre nazareno, que volta e deve voltar à nossa lembrança, tocando o nosso coração, acendendo a generosidade adormecida, adoçando os nossos sentimentos. É preciso que esse nosso Natal seja um Natal de renovação de cada um de nós, porque o Natal nos fala, nos traz a mensagem de Jesus. No mundo houve uma série de conquistadores. Rapidamente lembramos de Nero, de Júlio César, de Napoleão Bonaparte, de Alexandre, chamado o Grande, e tantos outros que desfilaram em carros de triunfo. Na época em que estavam vivendo essa experiência, se achavam os donos do mundo. Mas todos eles, um a um, passaram. Apenas um, o conquistador diferente, continuou. Não possuía nenhuma legião, não tinha poderes políticos, nem mantos de gala. Nunca expediu ordens a soldados, nem traçou planos de dominação. Jamais humilhou, jamais feriu, fosse quem fosse. Dignificou a família, recolheu crianças e doentes, consolou tristes e sofredores, curou cegos e paralíticos. Viveu de uma forma terrível a angústia do cárcere, para que ninguém fosse preso no seu lugar. Aceitou acusações para que ninguém as sofresse. Conheceu o abandono dos que amava. Recebeu sem revolta ironias, bofetadas, torturas físicas e torturas morais. Desde a sua morte no madeiro, uma morte vitoriosa, ele tece
com amor e com misericórdia, uma nova terra, o seu império, que devagar, que aos poucos vai se estendendo por todo o mundo. Esse seu poder sobre as almas. É sobre as almas que se deixam tocar pelo seu poder, que trocam o orgulho, o egoísmo e a agressividade pelo amor, o único sentimento que um dia continuará vibrando em todos nós. Desde esse dia, Jesus Cristo, o conquistador diferente, continua a nos conquistar. Continua estendendo o seu reinado pelo mundo, que constrói com base apenas no amor e na misericórdia, na fraternidade e na justiça, acima da sombra do orgulho, acima da sombra do egoísmo. É sob esse seu reinado que nós vamos nos livrando das nossas imperfeições. É sob esse seu reinado que nós vamos melhorando espiritualmente até sermos capazes de sentir a felicidade da plenitude, a felicidade de nos sentirmos plenos desse amor que vai um dia chegar a cada um de nós. É sob o seu reinado que vamos conseguindo entender o bendito processo das reencarnações sucessivas para que possamos, a cada uma delas, nos melhorar, nos aformosear, esse o único objetivo de estarmos encarnados. É sob o domínio do conquistador diferente que vamos lutando para ter o mínimo de certeza de que chegaremos ao próximo túmulo melhor do que chegamos no último berço. Que nós possamos, nesta época feliz, abrir os nossos corações para que essa luz que se faz agora mais presente, que nós possamos nos abrir e abrir os nossos corações, os nossos espíritos para agir, pensar e sentir de uma forma mais humana, de uma forma mais caridosa. Que possamos lavar os nossos pensamentos, que possamos corrigir os nossos sentimentos, renovar as nossas aspirações, que precisam ser aspirações cristãs. É hora de refazer conceitos, é hora de trabalharmos os nossos sentimentos, que precisam ser sentimentos de seres que, acreditando em Jesus há tantas encarnações, agora podem fazer um pouco mais. É preciso lembrar que é Jesus. É Jesus que nestes dias deve ser lembrado e é Jesus que nesses dias deve ser louvado. É assim. Nosso querido Mestre Jesus Cristo nos continua convidando para a vinha, para a boda, para a Samaria. Continua, jamais desiste de nós. É preciso entender o Evangelho, restaurar a sua essência profunda e praticarmos com toda a sua integralidade em nossas vidas o convite que está posto para nós há muitas encarnações e que talvez agora tenhamos olhos de ver. Que possamos continuar para que um dia possamos ser chamados
de verdadeiros cristãos. Já viemos aqui tantas vezes e em inúmeras encarnações nos emocionamos com as mensagens de Jesus Cristo. E há um autor que sabiamente nos pergunta: se tantos sobre a terra se dizem cristãos, por que tanto crime? Por que tanto abuso? Por que tanto sofrimento? Por que tanta diferença social? Porque nós ainda estamos a caminho, apenas por isso. Mas já sabemos, iluminados pela bendita doutrina espírita, que um dia chegaremos à plenitude, vibraremos apenas amor e seremos com certeza cada um de nós esses filhos amados de Deus, dignos de serem amados, de terem sido criados para vibrar luz, para vibrar amor. Jesus nos disse: sede perfeitos. Não esqueçamos disso. Trabalhemos essa perfeição, esse é o caminho aberto a cada um de nós. Muito obrigada, que Jesus, que toda a espiritualidade, nesses dias em que costumamos lembrar mais dele, possam vir até nossas casas, até as nossas almas, para que nos transformemos. Muito obrigada. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações.
Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.